Após o retorno do exílio babilônico, o povo de Israel começava a se reorganizar e a reconstruir Jerusalém. Entre as muitas figuras que surgiram, uma se destacou por sua dedicação à palavra de Deus e seu desejo de ver o povo restaurado espiritualmente. Esdras, um sacerdote e escriba da linhagem de Arão. Nascido em uma época de grandes desafios, Esdras tinha um profundo compromisso com a lei de Deus, estudando-a e ensinando-a com fervor. Seu desejo de ver o povo de Israel de volta ao caminho da fidelidade a Deus o impulsionava, mas ele sabia que essa missão não seria fácil. Apesar de ser um homem de grande fé, Esdras se sentia inseguro quanto ao impacto que poderia ter sobre o povo. O retorno a Jerusalém não era simples e o processo de restauração espiritual era um desafio imenso. O povo de Israel estava dividido, enfrentando não só a reconstrução física da cidade e do templo, mas também um distanciamento espiritual. A prática da adoração verdadeira a Deus havia sido negligenciada durante o exílio, e agora, após o retorno, o povo precisava ser reconstruído espiritualmente. Esdras, mesmo com a responsabilidade esmagadora, sabia que sua missão era mais do que apenas liderar fisicamente. Ele deveria ser um guia espiritual para todos os israelitas. Ele não tinha o poder militar de Davi ou a influência política dos governantes da Pérsia, mas tinha algo mais poderoso: o desejo de ver a palavra de Deus restaurar e transformar a vida do povo de Israel. Esse propósito maior era o que o motivava. Em meio à sua humildade e disposição para servir, Esdras se preparava para a sua jornada em direção à cidade sagrada. Ele sabia que não estaria sozinho nessa tarefa, mas que precisaria da sabedoria divina para restaurar a adoração a Deus e guiar o povo de volta à verdadeira fé. O reinado do rei persa Artaxerxes era uma era de transição e reconstrução para muitos povos sob seu domínio. Quando o rei soube da necessidade de restaurar o povo de Israel, ele viu em Esdras um homem capaz de cumprir essa missão sagrada. Esdras, em sua dedicação à lei de Deus, tinha a chave para restaurar a fé verdadeira entre os israelitas. Não era apenas um sacerdote, mas um escriba de profunda sabedoria, alguém que conhecia a palavra de Deus e a vivia em cada ação. Em um momento crucial, o rei Artaxerxes se aproximou de Esdras, oferecendo-lhe uma oportunidade única. Vai e leva contigo a sabedoria que tens para restaurar os ensinamentos da lei de Deus entre o povo de Israel. O rei deu sua permissão para Esdras viajar a Jerusalém e ensinar os israelitas, dando-lhe autoridade e recursos para a tarefa. Em um ato de generosidade e confiança, Artaxerxes também concedeu uma carta oficial que permitia a Esdras reconstruir e reorganizar a adoração a Deus no templo. Esse momento foi decisivo para Esdras. Ele sabia que, embora o rei tivesse confiado a ele essa tarefa, não seria uma jornada fácil. Ele estava se dirigindo a uma cidade que estava destruída, não só fisicamente, mas espiritualmente. Esdras sentia o peso de sua missão. Ele não só deveria ensinar a lei de Deus, mas também restaurar a fé de um povo que havia se afastado dos princípios sagrados. Esdras, então, se preparou para seguir seu caminho, ciente de que essa jornada não seria apenas uma viagem de longo alcance, mas uma missão de restauração espiritual. O momento de fé e coragem estava chegando, e ele sabia que precisava da ajuda divina para enfrentar os obstáculos à frente. Enquanto se preparava para a viagem a Jerusalém, Esdras enfrentava um profundo conflito interno. Ele sabia que a missão que estava prestes a assumir não seria fácil. Não era apenas uma questão de ensinar a lei de Deus, mas de restaurar um povo, levantar uma nação espiritualmente fraca e emocionalmente devastada pelo exílio. Ele sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, sabendo que, como líder espiritual,
Ele deveria ser o exemplo de fé e dedicação, guiando o povo de volta à verdadeira adoração a Deus. Esdras também sabia que o caminho à frente estava repleto de obstáculos. O povo de Israel, mesmo depois do retorno do exílio, estava ainda muito fragmentado. Muitos haviam se acostumado com a vida fora de Jerusalém, e o culto a Deus, que antes era central, agora parecia distante e negligenciado. Esdras temia que, ao confrontar essas dificuldades, ele falhasse em sua missão de restaurar a pureza espiritual de Israel. Sua luta interna estava relacionada a algo mais profundo: a dúvida sobre sua própria capacidade. Embora fosse um homem de grande sabedoria, ele sentia a insegurança de liderar um povo que, em muitos aspectos, estava perdido. Esdras questionava se sua fé e conhecimento seriam suficientes para mudar o coração do povo e fazer com que eles retornassem ao caminho de Deus. A responsabilidade de restaurar a adoração e a prática da lei parecia ser uma tarefa monumental, e Esdras temia a resistência, a indiferença e até a rejeição que poderia encontrar ao longo do caminho. Em sua angústia, Esdras recorreu à oração, buscando orientação divina. Ele sabia que somente com a ajuda de Deus ele poderia cumprir sua missão. Esdras se prostrou diante de Deus, pedindo sabedoria, coragem e força, e mais importante, humildade para ser guiado. Foi nesse momento de oração e reflexão que ele sentiu o conforto de que Deus estava com ele, pronto para guiá-lo no cumprimento de sua tarefa sagrada. Com o coração cheio de fé e a missão clara em sua mente, Esdras iniciou sua jornada a Jerusalém. Ele sabia que o caminho seria longo e cheio de dificuldades, mas estava determinado a cumprir a missão que Deus lhe confiara. Ao chegar a Jerusalém, a realidade de seu desafio se apresentou imediatamente. O templo estava em ruínas e o povo estava distante da verdadeira adoração a Deus. Muitos haviam se acomodado com a vida secular e haviam se afastado das práticas espirituais. Esdras sentiu o peso de sua responsabilidade e, em um momento de reflexão, percebeu que a restauração do povo não seria apenas uma questão de reconstruir edifícios ou recitar leis, mas de renovar os corações das pessoas. Seu primeiro passo foi ensinar a lei de Deus, mas ele logo percebeu que o povo não estava totalmente receptivo. Muitos não entendiam a importância de se afastar de práticas idólatras ou de se dedicar inteiramente a Deus. Ele se deparou com a resistência tanto das lideranças locais quanto da população em geral, que, embora estivessem de volta a Jerusalém, ainda estavam espiritualmente fragmentados. Na tentativa de superar esse obstáculo, Esdras convocou uma assembleia pública. Ele reuniu o povo e, com a autoridade que lhe foi dada, expôs as leis de Deus, enfatizando a necessidade de arrependimento e purificação. Sua mensagem era clara: sem a restauração espiritual, não haveria verdadeira restauração para a cidade ou para o povo. Esdras orou por sabedoria, pedindo que Deus tocasse os corações dos israelitas e os fizesse compreender a importância de retornar ao seu caminho. No entanto, mesmo com seu esforço, Esdras viu que a resistência persistia. O povo estava dividido e, embora alguns começassem a ouvir, outros permaneciam indiferentes. Foi uma tentativa difícil e frustrante, mas Esdras sabia que ele não poderia desistir. Ele não perdeu a esperança e continuou a buscar a orientação de Deus, sabendo que a tarefa de restaurar a fé verdadeira exigiria paciência e perseverança. Enquanto Esdras continuava seus esforços para restaurar a prática da verdadeira adoração em Jerusalém, ele enfrentou uma situação ainda mais desafiadora. Ao percorrer a cidade e ensinar a lei de Deus, Esdras descobriu que muitos israelitas, incluindo os líderes e sacerdotes, haviam se casado com mulheres estrangeiras, algo que estava em desacordo com as leis de pureza que Deus havia dado a seu povo.
Esse ato de misturar-se com povos pagãos era uma violação direta dos mandamentos de Deus e um dos principais motivos de corrupção espiritual para o povo de Israel. Ao perceber isso, Esdras ficou profundamente angustiado. Ele havia pedido a ajuda divina e acreditava que a restauração espiritual de Israel dependeria da pureza do coração e das ações do povo. Esdras, porém, agora estava confrontado com a realidade de que a corrupção havia se infiltrado profundamente entre as pessoas que deveriam ser as mais comprometidas com a lei de Deus. Em um momento de profunda tristeza e arrependimento, Esdras se prostrou diante de Deus, com sua roupa rasgada e cabelos desgrenhados, sinalizando seu desespero. Ele clamou ao Senhor, pedindo perdão pelo pecado do povo, confessando a infidelidade de Israel e pedindo que Deus não os rejeitasse, apesar de sua transgressão. Esdras sabia que, sem um arrependimento genuíno e a restauração da pureza, o povo nunca seria verdadeiramente livre de suas transgressões. Ele orou, pedindo a Deus que purificasse os corações do povo e os guiasse a uma nova jornada de fé e obediência. Após essa oração fervorosa, o povo de Israel começou a se reunir, tocado pelas palavras de Esdras e pela seriedade do pecado. Muitos, ao ouvirem a dura realidade do que haviam feito, começaram a se arrepender profundamente e a se comprometer com a mudança. Esdras, com fé renovada, sabia que essa confrontação e revelação eram o primeiro passo para a verdadeira restauração e que o coração do povo estava finalmente começando a se voltar para Deus. A partir do momento em que Esdras proferiu suas palavras de confronto e arrependimento, algo significativo começou a acontecer no coração do povo. Os líderes, os sacerdotes e até os homens mais simples começaram a perceber a gravidade de suas ações. O pecado que Esdras havia revelado, o casamento com estrangeiras, não era apenas uma transgressão contra as leis de Deus, mas também contra a pureza espiritual e a identidade do povo de Israel. Eles haviam violado o mandamento de separação, comprometendo a santidade que Deus desejava para seu povo. Esdras convocou os líderes de Israel e organizou uma reunião em que o povo poderia confessar seus pecados e buscar o perdão de Deus. Em um momento de unidade e arrependimento coletivo, todos reconheceram o erro cometido e, com pesar, se comprometeram a corrigir o caminho. Foi um momento de transformação espiritual, onde o povo se comprometeu a desfazer os casamentos irregulares e a voltar à pureza da aliança com Deus. Havia, claro, grandes dificuldades a serem enfrentadas. Muitos dos homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras estavam profundamente ligados a elas, e o simples ato de desfazer esses casamentos foi um passo difícil e doloroso. Mas Esdras e os líderes espirituais não permitiram que os sentimentos de culpa ou vergonha os impedissem de agir conforme a vontade de Deus. Eles sabiam que a verdadeira restauração não poderia acontecer sem arrependimento verdadeiro e correção prática. Esdras, embora angustiado pelas consequências das ações do povo, viu um sinal de esperança. O arrependimento genuíno estava começando a se espalhar. O povo de Israel começava a compreender a seriedade do pecado e a importância de voltar à adoração verdadeira e exclusiva a Deus. O trabalho de Esdras estava apenas começando, mas ele sabia que com a ajuda de Deus, ele poderia restaurar espiritualmente Israel. Com a resolução do povo e o compromisso de retomar a pureza religiosa, Esdras sentiu que sua missão estava finalmente se concretizando. Ele viu que a fé verdadeira, fundamentada em obediência a Deus, começava a restaurar a espiritualidade do povo de Israel. Após a restauração espiritual do povo, Esdras refletiu profundamente sobre a jornada que havia percorrido. Ele sabia que a missão de restaurar a fé de Israel era monumental,
Mas ao ver o povo se arrependendo sinceramente e retornando à obediência a Deus, Esdras sentiu que o propósito de sua vida estava sendo cumprido. O arrependimento coletivo e o compromisso com a pureza espiritual eram as marcas de uma transformação verdadeira, não apenas em práticas externas, mas também nos corações. Esdras percebeu que a verdadeira restauração não vinha apenas de palavras ou promessas vazias, mas da disposição em corrigir os erros, tomar ações concretas e se afastar das influências externas que corrompiam a adoração verdadeira a Deus. O arrependimento sincero levou o povo a fazer um compromisso pessoal e coletivo de se manter fiel aos mandamentos de Deus. E Esdras, como líder espiritual, se sentiu abençoado e fortalecido pela ação de Deus em seu meio. Ao refletir sobre sua jornada, Esdras entendeu que fidelidade a Deus não se trata apenas de seguir regras, mas de cultivar um coração sincero, disposto a buscar a Deus em todos os aspectos da vida. Ele também compreendeu a importância de agir com coragem e fé, mesmo quando os desafios eram grandes. Esdras sabia que a sabedoria que Deus lhe concedera não era para ser guardada, mas compartilhada com o povo, guiando-os para uma vida de obediência, justiça e adoração genuína. A moral da história de Esdras é clara. A verdadeira transformação espiritual começa com o arrependimento genuíno e é sustentada pela fé em agir conforme a vontade de Deus. Quando o povo de Israel se arrependeu e voltou à pureza espiritual, foi restaurado não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. A jornada de Esdras é um testemunho de que, quando um líder age com fidelidade a Deus, ele pode ser o instrumento para uma transformação duradoura. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.